Ei, gente, graça e paz. Espero que você esteja bem, né? Que a sua casa esteja bem, que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Já quero pedir você que não é inscrito, né? Que por acaso abriu esse vídeo, quero convidar você a se inscrever. Esse canal tem como objetivo, né? Levar a palavra de Deus. Aqui nós falamos um pouco sobre Deus, né? Então convido você a se inscrever, tendo certeza que Deus vai falar com você. E você, né? Que já é inscrito, que já vem acompanhando aqui com a gente, eu convido você a compartilhar com seus amigos, tendo a certeza que Deus também vai falar com eles. Hoje eu quero refletir com vocês, né, um pouquinho sobre a história de Jonas. Acredito que vocês conheçam sobre ela, né? Porque para mim, particularmente, é uma história que eu gosto muito de refletir sobre ela. Eu aprendo muito com Jonas, né? E eu acho interessante a gente refletir sobre isso, porque muitas das vezes também nós aprendemos com as pessoas como não praticar, né? Nós aprendemos com as pessoas como não ser um cristão daquela forma. E com Jonas, apesar de ser um grande homem de Deus, eu tiro várias reflexões da vida dele e aprendo para não fazer igual a ele, né? A não ter os mesmos atos e as mesmas práticas que ele. Porque nós vemos que Jonas, né, em certo momento, ele esqueceu da misericórdia de Deus, né? Antes de nos aprofundar sobre a palavra, né, para não ter equívoco sobre a vida de Jonas, é importante nós entendermos, né, que Jonas, o livro dele se encontra no Velho Testamento, ou seja, Jonas, ele está antes de Jesus vir, né? E vamos entender que Jonas ainda não tinha aquela visão da graça que hoje eu e você temos, né? Mas apesar dele não ter aquela visão, vamos ver que naquele período, naquele determinado momento, Deus estava usando de graça, de misericórdia com o povo da cidade de Nínive, né? Deus estava agindo de misericórdia com eles. Mas eu quero que nós tiramos a reflexão hoje da palavra de Jonas, né? Porque hoje nós vivemos o período da graça, né? Hoje nós vivemos o período da misericórdia. Mas muitas das vezes nós assumimos posturas semelhantes com a de Jonas, que nem vivia naquele período, o Senhor já estava cobrando dele misericórdia e graça. E vamos ver que eu e que você, que estamos no período da graça, da misericórdia, muitas das vezes agimos de maneira equivocada, né? E esquecemos a graça de Deus que está sobre a nossa vida. Se fosse me escolher um tema para essa palavra, né, eu colocaria, né, para que a gente nunca venhamos nos esquecer de quem nós éramos, né, para que nós não venhamos nos esquecer de quem nós éramos antes da graça de Deus. E quando eu falo sobre isso, né, acho interessante entender e nós tirarmos aqui como reflexão, quando eu falo que não é para nós nos esquecermos, não é para você que está me assistindo, né, ficar lembrando das suas velhas práticas no passado e almejando fazer de novo, né, ou seja, relembrando do seu passado, o que você fazia, que não é de acordo com a palavra de Deus, e almejar fazer, não é isso. E também eu não estou falando para que você venha ficar sofrendo com arrependimento pelos seus atos antigos, porque a palavra nos fala, né, que quando nós aceitamos Jesus, tudo se faz novo, né? Jesus, ele apaga o nosso passado, né? É lançado no mar do esquecimento todas as nossas práticas erradas. Mas quando eu falo para que você venha se lembrar de quem você era antes de Cristo, é para que você venha ter misericórdia de quem também ainda não teve encontro com Jesus, né? É para que você venha lembrar que se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida, você também não estaria na presença do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, você também não estaria na presença de Deus. Talvez você está assistindo meu vídeo, né, e está pensando, Elismeire, mas eu cresci na igreja. Eu cresci e aprendi na casa de Deus. Quero dizer para você que eu também, né? Eu cresci na presença do Senhor, só que até quem cresceu na casa de Deus, até quem cresceu na presença do Senhor, algum momento tem que ter um encontro com o Senhor Jesus. Algum momento tem que ter um marco na vida dele, né? Aquele divisor de águas. Eu particularmente tive que passar por esse momento, né? Se eu simplesmente tivesse crescido na igreja e tivesse continuado tudo mais e não tivesse acontecido esse marcador de água na minha vida, se eu não tivesse tido esse encontro com Jesus, pode ter certeza, né, que eu não estaria aqui. Mas porque eu tive um encontro com Cristo, Cristo, ele mostrou sobre a sua graça da minha vida, né? Ele mostrou que sem ele eu nada sou e por isso eu estou aqui hoje. Então eu creio que até você que está me assistindo e talvez está achando que esse vídeo não se enquadra para você, porque você cresceu na igreja, ou seja, você não teve nenhum ato que você lembra assim, tão errôneo assim, mas eu quero te dizer, né, que se não fosse a graça do Senhor, você aqui não estaria. Porque a nossa natureza, né, a nossa carne, ela é pecaminosa. A palavra nos fala lá em Gênesis, né, quando Adão caiu, todos nós pecamos, né, e todos foram desconstruídos da glória de Deus. Nenhum de nós era para ser chamado filhos de Deus, mas sua infinita misericórdia, sua infinita graça nos alcançou. Então hoje eu quero dizer que esse vídeo é para todos nós, né? Tanto aquelas pessoas que cresceu na presença do Senhor, mas tem que ter um encontro com Cristo, e até aqueles que vieram do mundo, né, que antes tinham algumas práticas que não agradavam a Deus, que não estavam de acordo com os princípios bíblicos,
mas teve um encontro com Cristo, está na presença do Senhor. Hoje eu convido você, né, a fazer uma reflexão sobre a sua vida, para que você não venha esquecer de onde você saiu. E por que, Elismeire, você está falando disso, sendo que você vai pregar sobre Jonas, sendo que você vai falar sobre Jonas? Eu acho interessante, né, nós entrando aqui na palavra, quando nós estudamos sobre a vida de Jonas. Vamos ver que Jonas, né, ele era um homem de Deus. Ele era um homem que Deus escolheu para ir pregar, para ir levar a palavra para a cidade de Nínive, né? Quando nós vamos estudar um pouquinho sobre a cidade de Nínive, nós vemos que era uma cidade, né, que estava contaminada com pecado. Era uma cidade que se inclinava para o mal, que somente andava contra a vontade de Deus. E vamos ver que Deus, ele manda uma palavra para o profeta, para que o profeta fosse lá entregar, né, que a cidade seria destruída. E vamos ver que essa era a ordem de Deus sobre a vida de Jonas. Jonas tinha que ir para aquela cidade anunciar isso. Mas vamos ver que Jonas, ele corre do chamado de Deus, ele foge da vontade de Deus, ele tenta ir para outra cidade, né? A palavra fala que ele pega, né, uma embarcação que vai para uma outra cidade. Só que Deus, né, tinha um plano na vida dele. E nós sabemos que quando Deus tem um plano na nossa vida, né, por mais que nós tentamos fugir da vontade de Deus, por mais que nós tentamos escapar às vezes da vontade de Deus, né, Deus sempre nos traz para o centro da sua vontade. E eu acho muito interessante, a pastora Camila Barros fala que viver os planos de Deus é difícil, né? Viver a vontade de Deus sobre a nossa vida não é fácil. Como nós sabemos, quando nós vivemos planos e a vontade de Deus, há uma cobrança sobre a nossa vida, né? Nós vivemos debaixo da graça dele, nós devemos abrir mão da nossa própria vontade, isso não é fácil, né? Mas ela fala, né, que mais difícil de que viver os planos de Deus é não viver os planos de Deus. Porque quando nós tentamos não viver o plano de Deus, nós vivemos fugindo do propósito de Deus na nossa vida, né? Isso traz consequências, isso traz sofrimento sobre nós, né? E como nós sabemos qual é o plano de Deus, isso traz um pesar para a nossa vida. Então ela sempre fala que é muito melhor viver os planos e a vontade de Deus, por mais difícil que seja, porque nós sabemos que quando nós vivemos a vontade de Deus, Ele está conosco, Ele habita em nós, do que corremos e fugimos da vontade de Deus. Então vale a pena, assim, nós abrimos mão da nossa própria vontade para viver a vontade de Deus. E vamos ver, né, que Jonas, ele tenta fugir da vontade de Deus, ele tenta escapar da vontade de Deus. Só que não tem jeito, né? A palavra fala que ele entra numa embarcação que não ia para a cidade que Deus tinha mandado, né? Mas vamos ver que Deus, ele manda uma grande tempestade. E quando ele manda aquela grande tempestade, né, os marinheiros, eles lançam sorte. E lançar sorte, eles descobrem que Jonas era o problema da tempestade, né? E vamos ver, eu descobri que Jonas era o problema. Jonas, ele se coloca, né, e ele é lançado ao mar. Quando Jonas, ele é lançado ao mar, a palavra fala que um grande peixe, né, vem e engole Jonas. Vamos ver que isso tudo era um plano do Senhor. E me chama a atenção porque Jonas, ele tem que passar um tempo dentro da barriga do peixe, né? Ele tem que passar um tempo lá dentro. E vamos ver que lá ele clama pela misericórdia, ele clama pela bondade de Deus. E Deus, ele ouve a oração de Jonas. É interessante nós refletirmos sobre isso, né? Porque apesar de nós muitas das vezes estarmos no erro, o Senhor, ele ainda ouve as nossas orações. E vamos entender que isso é misericórdia, né? Isso é graça sobre a nossa vida. E vamos ver que a palavra fala, né, que Deus, ele manda com que o peixe, né, venha vomitar Jonas na terra. Eu já quero aqui fazer um parente, entrar no ponto aqui, né? Porque como nós sabemos, esse ponto traz muita polêmica, né? Essa questão do peixe vomitar Jonas, de Jonas ter ficado tanto tempo na barriga do peixe. Várias pessoas questionam isso, como isso seria possível. Eu quero dizer para vocês, né, que tipo assim, eu não vou trazer aqui uma explicação científica para isso, nem nada, porque nós sabemos que a fé é crer, né? É quando nós cremos e nós sabemos que Jesus, que Deus tem todo o poder. Deus, ele tem poder para dar ordem ao peixe. Deus, ele tem poder para ressuscitar. Então aqui a questão é a sua fé. Você crê que Deus possa fazer isso? Se você crê, pode ter certeza que Deus, ele opera o impossível. Eu acho interessante, só para explicar um pouquinho como Deus, ele é maravilhoso e como ele tem o poder e o domínio de toda circunstância e como a ciência não vai conseguir explicar Deus, né? Tem um ponto muito interessante já no Novo Testamento, né? Quando nos fala de Lázaro. A palavra fala que Jesus era amigo de Lázaro, a palavra fala que Lázaro ficou doente, Lázaro morreu. Aí vamos ver que a palavra fala depois de 4 dias que Lázaro está morto, ele já está, vamos ver, sepultado já. Jesus aparece, né? Jesus, ele vem e vamos ver que havia um plano ainda sobre a vida de Lázaro. E quando Jesus vem, já tem 4 dias que Lázaro está morto. E Lázaro está lá dentro do sepulcro, com a porta fechada, né? Com uma pedra na porta. E Jesus manda que viesse tirar a pedra. E vamos ver que Jesus ali, ele ressuscita Lázaro.
E vamos entender que pela lógica, pelos olhos humanos, não tinha como de Lázaro ressuscitar. Lázaro já tinha 4 dias que estava morto, ou seja, o corpo dele já estava entrando em decomposição. Os órgãos dele já estavam entrando em decomposição. Mas Jesus, ele tem poder, né? E vamos ver que na palavra dele, Lázaro, ele sai para fora, né? Vamos ver que ele sai do sepulcro, né? E vamos ver que isso é o Senhor. Vamos ver que Deus, ele tem o poder. Então, se Deus, ele deu a ordem do peixe, pode crer e confiar que isso é real, né? O nosso Deus, ele tem todo o poder. E ele tem todo o domínio. Ele ressuscita, ele faz milagre, né? Ele ainda tem poder para curar qualquer enfermidade. Eu não sei qual enfermidade você vem enfrentando, mas ele tem poder. Ele ainda tem poder para restaurar famílias, para restaurar a casa, né? Mas nós devemos confiar nele, né? E crer que nada foge do domínio dele, nada foge do controle dele. Ele tem tudo em suas mãos. E vamos ver que ele deu ordem ao peixe. E a palavra fala que o peixe vomitou Jonas. Então, de fato, o Senhor, ele é poderoso e ele dá ordem a qualquer coisa e a qualquer circunstância, ele tem o domínio. É interessante nós entendermos, né, que Jonas, ele poderia ter chegado na cidade de Nínive, né, numa embarcação, tranquilo, calmo, né? Mas vamos ver, por ele desobedecer a ordem do Senhor, ele teve que usar um método, né, diferente, né? Vamos ver que ele teve que andar na barriga do peixe. Vamos entender que quando nós saímos do propósito de Deus, quando nós saímos da vontade de Deus, muitas das vezes nós atravessamos caminhos, atravessamos circunstâncias que Deus não queria para a nossa vida. Nós atravessamos dores, medos, angústia, porque nós saímos do propósito de Deus, porque nós saímos da vontade de Deus. E vamos ver que Jonas, ele teve que passar por aquilo tudo e para poder chegar na cidade de Nínive. E Jonas agora, ele vai para a cidade de Nínive pregar, porque agora ele vai fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que está me assistindo, né, que vale muito mais a pena você viver a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus do que tentar fugir dela, né? Porque vamos ver, quando nós tentamos fugir, muitas das vezes no final a gente fazemos a vontade de Deus, mas sofremos no processo, né? Sendo que nós podíamos passar um processo tranquilo com Deus conosco, né? Mas vamos entender que Deus, ele é misericordioso, né? E apesar de nós fugirmos muitas das vezes, não queremos viver o propósito dele, ele ainda tem plano sobre a nossa vida. Foi isso que ele fez com Jonas. Ele ouviu a oração de Jonas e agora Jonas, ele vai viver a vontade de Deus, o plano de Deus. Ele começa então a fazer a vontade de Deus. Ele começa a levar a palavra que Deus tinha ordenado para a cidade, né? Me chama a atenção porque é uma palavra pesada para aquela cidade, era uma palavra que Deus falava em destruí-la, porque vamos entender que de fato aquela cidade era uma cidade muito pecaminosa, uma cidade que se inclinava para o mal, e por isso o Senhor estava com aquela palavra, né? Mas o rei daquela cidade, o povo daquela cidade, quando recebe a palavra de Deus, ele se arrepende. Eles arrependem das suas práticas e eles vão e fazem um jejum, né, de arrependimento. Vamos ver que eles buscam o Senhor. E de fato, vamos ver que acontece o verdadeiro arrependimento sobre a vida deles. Mas sabe o que me chama a atenção nessa história tudo? É Jonas. A palavra fala, né, enquanto Jonas, ele vê que o povo se arrepende, quando ele percebe que Deus não vai destruir mais aquela cidade, Jonas, ele fica irado, Jonas, ele fica bravo. E vamos entender que a maior vontade de quem leva a palavra de Deus, de quem fala de Jesus, né, de quem fala de Deus, é querer que aquela pessoa que ouve ele se arrependa. É querer que aquela pessoa venha a viver os planos de Deus na vida deles. Mas vamos entender que a postura de Jonas foi diferente, né? Jonas, ele queria muito mais ver aquela cidade ser condenada do que ver aquela cidade, né, se arrepender. Por mais que aquela cidade, ela era uma cidade muito pecaminosa, e por mais que Jonas ainda não estivesse vivendo o período da graça, vamos entender que Jonas, Deus teve misericórdia com ele. Isso que eu quero que você reflita, é o ponto central da nossa palavra hoje. Se você está me ouvindo, né? Se você está aqui ouvindo, é porque Deus teve misericórdia de você, é porque Deus teve misericórdia de mim. Mas muitas das vezes a nossa postura é tão diferente quanto é o outro, né? Muitas das vezes, quanto é o outro, nós queremos que Deus o condene, queremos que Deus, de fato, venha julgar ele. E esquecemos, né, que se a misericórdia de Deus não estivesse sobre a nossa vida, nós também não estaríamos aqui. Nós não estaríamos de pé. Vamos entender que a cidade de Nínive, né, era uma cidade pecaminosa. Mas vamos entender que antes, Jonas também tinha pecado. Jonas também tinha desobedecido a Deus. Deus também tinha mandado uma correção para ele, né, que foi a barriga do grande peixe que ele ficou. E vamos ver, quando ele orou, quando ele se arrependeu, Deus perdoou ele. Mas quando é para Jonas, ver o plano de Deus na vida dos outros, né, na vida daquela cidade, Jonas se ira. Jonas fica irado com Deus, né, porque Deus não destruiu a cidade. E vamos entender que desde o princípio, Jonas não queria ir naquela cidade, né, porque nós vemos o diálogo dele mais adiante, que ele fala com Deus:
Ah, eu não queria vir cá porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom e que o Senhor se arrependeria do mal que você iria fazer a essa cidade. Vamos ver que Jonas, ele faz uma oração ao Senhor e aquilo que é atributo, né, aquilo que é coisa boa de Deus, que é vantagem, que é misericórdia, que é amor, Jonas coloca como desvantagem, como se aquilo fosse ruim, né, porque Deus não destruiu a cidade. E Jonas se esquece de que ele também precisou da misericórdia de Deus. Ele se esquece que ele também pecou diante de Deus, que ele também desviou da vontade de Deus. Eu acho interessante, e esse é o ponto que eu quero que você reflita comigo, né? Talvez você está assistindo o meu vídeo e muitas das vezes você assume essa postura, né? Você assume a postura de juiz, você se esquece que a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Aí talvez você faz, né, diferença na hora de pregar a palavra, você escolhe para quem pregar, você escolhe quem você acha que merece ouvir a palavra. Eu quero te dizer que você está errado, né? Vamos entender que a graça e que a misericórdia de Deus ela é para todos. A palavra nos fala, né, ir e pregar o evangelho, é pregar para todos. Agora, quem convence o homem, né, das práticas, quem convence o homem do pecado, quem convence o homem a aceitar Jesus é o Espírito Santo. Mas agora pregar cabe a mim e a você, né? Cabe a mim e a você a mostrar quem é Jesus e não fazer acepção de pessoas. Não importa como a pessoa está vivendo, não importa o que a pessoa acredita. Você deve amar ela, né? Você deve buscar que a misericórdia do Senhor alcance a vida dela. Vamos entender que muitas das vezes pregar o Evangelho e viver o Evangelho não é simplesmente pregar a palavra, não é simplesmente falar que Jesus salva, que Jesus liberta, mas é viver a palavra, é viver o amor, é viver a graça, né? Muitas das vezes você prega o Evangelho muito mais com as suas atitudes. Se você fala tanto de Jesus, fala tanto do amor de Jesus, mas você não vive amor, você não tem misericórdia das pessoas, o mundo não consegue ver Cristo em você. Mas se você de fato, você vive o amor, se de fato você vive a palavra de Deus, tenha certeza, as pessoas vão conseguir ver Cristo em você. Talvez você nem fala tanto, talvez você fique até mais quieto, mas você dá o exemplo na sua vida, né? Você é uma pessoa que deseja o bem dos outros, você é uma pessoa que, de fato, né, vive os princípios bíblicos e as pessoas conseguem refletir isso. E muitas das vezes, por ver Cristo em você, elas vão querer conhecer Jesus, né? Vão despertar nela o desejo de conhecer quem que é Deus. Então hoje, né, o objetivo desse vídeo, primeiramente, é para falar para você, né, que apesar de Jonas ser um grande homem de Deus, não siga o exemplo dele nessa área, né? Queira de fato que outras pessoas venham conhecer a Cristo. Queira de fato que a misericórdia do Senhor venha se estender para outras pessoas e que outras pessoas possam ser salvas, que outras pessoas venham conhecer que Jesus, ele tem poder, né? Venha apresentar Cristo para eles. E o outro ponto que eu quero deixar aqui para você, viva de fato o que você prega. Seja de fato o amor, né? Viva a misericórdia. Não esqueça quem você era. Não esqueça que a misericórdia do Senhor também te alcançou. E se não fosse a graça, né, e a misericórdia, você também aqui não estaria. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre a sua vida, eu aqui também não estaria, né? Então vamos entender que tudo é misericórdia, que tudo é graça, né? E que nem Jonas, né? Que nós venhamos pregar a palavra, mas que nós venhamos pregar e venhamos ter amor pelas pessoas, né? Não simplesmente pregar, mas venhamos amar o próximo e entender, né, que a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, como também está sobre a vida deles. Nós vivemos hoje o período da graça, né? E a salvação ela se estendeu. Então todo aquele que crê em Jesus, não importa o que ele praticou antes, o que ele foi antes, mas se ele crê em Cristo, Cristo tem plano para a vida dele. Cristo deseja salvá-lo, né? Esse é o plano de salvação de Jesus. Então, assim, que Deus possa abençoar você, né? Abençoar a tua casa, que você venha entender, né, os planos e o projeto de Deus sobre a sua vida. E nunca se esqueça, né? Vale a pena, sim, viver a vontade de Deus. Vale a pena, sim, viver os propósitos de Deus. E que Deus ele possa abençoar você e toda a sua família. Que vocês fiquem na graça, graça e paz.